Olá! É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Para a gente poder compartilhar conhecimentos, poder compreender algumas coisas que são muito necessárias para a nossa vida, para a nossa evolução espiritual, evolução também para prosperar em todas as nossas áreas, né? E uma delas é o assunto no qual eu vou estar tratando hoje, que é reforma íntima, né? O que é a reforma íntima? Então, nós vamos começar falando assim, né? Para ficar mais fácil. Reforma. Quando a gente vai fazer uma reforma, vou dar um exemplo assim de reforma de casa. Então, quando eu vou reformar a minha casa, meu apartamento, enfim, eu vou fazer uma reforma de algo que não está mais me agradando, né? De algo que ou está quebrado ou não está adequadamente ali no lugar correto, enfim, eu vou modificar aquele ambiente ou eu vou restaurar aquele ambiente, certo? E o íntimo, né, a íntima, né, que vem também de íntimo, é a essência, né? Então, quando a gente junta reforma íntima, é você modificar, arrumar, consertar a sua essência, né? Porque o íntimo é o que está ali na sua essência, é o íntimo, né? Então, por isso que a gente precisa observar mais as nossas ações, observar mais os nossos sentimentos, nossas emoções, o que a gente vem emanando, né? Para que a gente possa compreender aonde que eu preciso arrumar, aonde que eu preciso modificar. O que está fora do lugar, o que não está mais me agradando, o que não agrada também o outro, né? Porque quando a gente vai reformar uma casa, por exemplo, a gente vai pensar num bem-estar de todos, né? E quando a gente também reforma o nosso íntimo, nós estamos pensando no nosso bem-estar e no bem-estar do outro, né? Mas falando agora mais pessoal, né? Uma coisa mais íntima mesmo, né? Você precisa se auto-observar como? As minhas ações, né? O que eu faço? Primeiro começa a pensar o seguinte: o que eu faço que o outro não pode ver? O que eu tô querendo dizer? Muitas das coisas, né, no nosso íntimo, né, as nossas sombras, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, a gente não quer se expor para o outro porque nós não queremos ser julgados, certo? E por que a gente não quer ser julgado? Porque às vezes aquilo que a gente está fazendo, a gente sabe no fundo que aquela coisa não é bacana, que aquilo não é legal, né? Para mim nem para com o outro. Então eu escondo, certo? Então a primeira coisa que você precisa observar é o que você faz que o outro não pode ver, né? Então aquilo que a gente esconde debaixo do tapete, né? Então é a mesma coisa, vou voltar lá na casa. Quando você tem um cômodo que não está muito agradável, o que você faz? Você esconde, né? Você fala, vai vir uma visita, eu vou fechar essa porta aqui porque eu tenho um quarto que está muito mofado, eu preciso fazer uma reforma, eu preciso modificar essa parede, né? Então você acaba fazendo isso com você, né? Uma coisa que ajuda muito, né? A gente fazer essa reforma íntima é nos conhecer. Então, o autoconhecimento é essencial. Você conhecer a sua essência. Quem sou eu na minha essência, né? O que eu... vou falar de um jeito mais, talvez mais fácil de compreender. Minhas qualidades e os meus defeitos, né? O que eu sou na minha essência. E uma das coisas que ajudam muito é o mapa numerológico, né? É o mapa natal numerológico que vai te dizer quais são as suas luzes, a sua sombra, quais são as suas qualidades e defeitos, né? Quais são que você precisa ajustar, né? Então, para mim, quando eu fui fazer, iniciei essa minha reforma íntima, eu comecei observando, né? O meu mapa de vida, compreendendo quais eram as minhas sombras, né? Mergulhando. Eu lembro muito bem que teve um período da minha vida que me deu start quando a minha mãe
ficou doente, né? E para quem acompanha aqui já viu quando minha mãe descobriu o câncer, né? E eu falei assim, poxa vida, eu preciso mudar, preciso modificar, senão eu vou acabar indo para a mesma situação, né? Então eu preciso enxergar as minhas sombras, eu preciso enxergar o que eu estou fazendo de errado para que eu possa modificar. E eu lembro que eu pedi assim muito, né, para que Deus me mostrasse, para que esse poder divino pudesse me mostrar aonde que eu estava errando. E eu comecei a observar as minhas ações e as ações dos outros, né? Porque vieram também muitos espelhos. Quando eu falo espelho, muitas pessoas que faziam coisas às vezes que não eram agradáveis para mim e que na verdade eu estava me mostrando o que eu estava fazendo para com o outro, né? Então assim, julgamento, eu tinha muito medo de ser julgada, muito medo, né? Ó, duas coisas, medo e julgamento, né? Eu tinha medo de ser julgada. Então, por que eu tinha medo de ser julgada? Porque eu também julgava o outro, eu também media o outro com a minha régua, sendo que... e aí eu tinha medo de ser medida, né? Então eu observei isso e consegui compreender que eu não posso, não devo e não cabe a mim julgar ninguém. Porque não é o erro do outro que vai fazer com que eu evolua. É o meu próprio, eu reconhecer o meu próprio erro. Então, o que adianta eu julgar? O que adianta eu falar que o fulano ou ciclano está agindo de uma forma, sendo que eu não olho para mim, para o que eu estou realmente fazendo? Então, quando eu fui compreendendo isso, eu fui falando, caramba, realmente, eu não imaginava que eu estava agindo dessa forma, que eu estava julgando sem perceber, porque nós fazemos coisas sem a gente notar, quando a vez a gente já está fazendo, porque já está ali tão parte da nossa essência, né, que é nesse íntimo, já está fazendo tão parte, que você já acha que é normal, né, e não é normal, né, tudo aquilo que prejudica você e prejudica o outro, não tem como ser normal, né, então nós temos que ter a consciência de que a reforma íntima é reconhecer essa essência e conhecer que essa essência às vezes também não está correta, né? Que essa essência precisa ser modificada, né? Então, outra coisa também, a reclamação, né? Eu notei também que eu reclamava muito, era uma pessoa que tudo eu reclamava, sabe? Eu reclamava da minha casa, reclamava do meu marido, reclamava da minha filha, reclamava da minha vida, reclamava do meu trabalho, gente... A reclamação, que também vai ser um outro vídeo que nós vamos falar sobre isso, também fazia muito parte dessa minha reforma. E aí, como que você vai modificando? Quando eu quero mudar uma parede, eu vou fazer a reforma necessária. Se ela tiver com uma rachadura, eu vou passar lá a minha massa corrida, né? E depois vou pintar, eu vou mudar a cor, eu vou modificar. Então, o que eu fiz? Se eu estou reclamando demais, se eu ando uma pessoa muito pessimista, eu preciso modificar isso com o quê? Com gratidão. Eu tenho que começar a agradecer. Se eu reclamava da louça que estava suja, agora eu agradeço por ter uma louça suja. Porque se eu tenho a louça suja, é porque eu tive comida no qual sujou os meus pratos, os meus copos. Então isso é motivo de agradecer. Então eu comecei a observar nas coisas pequenas, né? Para depois a gente ir fazendo uma coisa um pouco maior, né? E o medo, né? O medo, né? Tem várias outras, mas eu tô dando alguns exemplos aqui para que fique mais fácil, para que você também enxergue os seus. Sempre uma pessoa medrosa, medo de fazer o novo, medo de encarar a vida, medo de fazer as coisas, de assumir responsabilidades, medo de julgar, da opinião do outro. E aí eu fui começando a compreender que isso também deveria fazer parte da minha reforma. E que o medo não podia fazer mais parte da minha vida. E como que eu modifiquei? Indo lá e tendo coragem, né? Colocando amor naquilo que é o medo, né? Ao contrário, todo mundo fala que acho que o medo é a coragem. E é o amor também, o amor é a coragem, né? Eu fui colocando amor naquilo que eu fazia, eu fui tendo a ousadia de encarar algo novo, de fazer uma coisa nova, sem me importar com a opinião do outro, né? Porque assim, se você sempre fica ali pensando assim, mas o que o outro vai pensar sobre mim? Mas se eu fizer isso daqui... É o que você
quer, o que a sua essência pede. Se isso vai te fazer bem, automaticamente vai fazer bem para o outro. E se não fizer bem para o outro, é porque o outro também está com uma rachadurinha na parede dele e ele também precisa reformar. Então você não precisa compreender, compreender não, você não precisa agradar e fazer os outros ou deixar de fazer algo porque com medo da opinião do outro. Porque o outro também precisa reformar assim como você, né? Então a reforma íntima está na autoobservação dos seus atos, dos seus sentimentos, né? Quando eu falo sentimentos e emoções também, porque as emoções, eu falei de atos, né? Agora falando das emoções. Eu me sentia, eu falei o do medo também, né? Já dei um exemplo aí, mas, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito, às vezes muito chorona ou alguma coisa assim, né? Poxa, então eu preciso começar a controlar essas minhas emoções, né? Começar a entender que eu preciso, não é chorando que eu vou conseguir as coisas, ou não é gritando, ou não é sentindo raiva, né? Você pode sentir e deixar ir embora, né? É você conseguir dominar toda essa situação. E aí você vai reformando. E, né, claro que quando você faz o mapa de vida e você enxerga ali a sua essência, o que você precisa, o que você tem de bom e o que você não tem de tão bom e o que você precisa estar ali, né, dominando, né, isso faz com que você enxergue o ser maravilhoso que você é. Porque depois que a gente reforma a nossa casa, né, então minha casa tá ali quebradinha, cheia de coisas, né? A parede tá suja, a parede tá mofada, ela tá com rachadura. E aí eu vou lá e eu vou começar a arrumar e transformar essa casa, eu vou mudar aquele cômodo, vou tirar uma parede, vou fazer tal coisa. O que acontece? Você começa a se sentir bem dentro dessa casa. Você consegue se sentir, sabe, vira um ambiente agradável. E é assim que funciona com você. Porque quando você começa a tirar as coisinhas ali que não estão agradáveis no seu ser, você passa a ser essa pessoa agradável para você, principalmente, e depois para com os outros. Então, assim, a reforma íntima, ela serve para isso, para que você possa se sentir melhor, para que você seja reformada, né? Para que você possa reformar a sua essência, que às vezes está ali fazendo coisas na essência, no tão íntimo ali, que você acha que é normal e não é, e que precisa ser modificado. E o mudar, o transformar, ele é essencial para a vida. Nós estamos aqui para sempre transformar e mudar e evoluir. E a reforma íntima é diária. Por quê? Porque se você transformar o seu ambiente, logo se você começar a fazer as mesmas coisas ali, sujar aquela parede, ou não arrumar direito aquele mofinho lá, só passar uma tinta em cima, o que vai acontecer? O mofo vai aparecer novamente. Então é isso que acontece com você. Então você tem que cuidar, porque depois que a gente reforma a nossa casa, nós cuidamos para manter ela bonita, né? Do jeito que nós queríamos que ficassem, do jeito que ficou. Então conosco nós fazemos a mesma coisa. Eu vou cuidar da minha reforma todos os dias. Eu vou observar todos os dias se eu não estou voltando ali a fazer algo que possa prejudicar essa reforma, né? Então, por isso que ela é diária. Eu acho que é isso. Não quero prolongar muito esse vídeo para que seja uma coisa assim fácil de vocês entenderem, né? E é necessário. Nós estamos passando por um período, né, de transição planetária, né, no qual vai mudar toda essa emanação de energia e as pessoas precisam estar reformadas, precisam estar bem, precisa tapar as suas rachaduras, as suas mofas, as suas feridas, né? Precisa, é necessário. Por quê? Porque aqui só vai estar pessoas que estão bem, né? Pessoas que estão buscando diariamente a sua reforma, a sua evolução espiritual, né? Então é muito importante você fazer essa reforma, você olhar mais para você neste momento tão crucial que estamos vivendo, né? Vai haver a separação, já está havendo a separação, né? Do joio e do trigo. Vamos também falar sobre isso aqui no canal.
E o que isso quer dizer? É que as pessoas precisam se movimentar. Tem que parar do comodismo de viver numa casa rachada, né? De viver ali ferido, de viver ali precisando melhorar coisas e achando que é normal, porque tá na essência. Não, não, não. Vamos mudar, vamos modificar, vamos transformar aí a nossa vida. E aí você vai se tornar agradável, vai ser um ambiente agradável para que possa habitar o divino em você. Eu agradeço muito você que ficou até aqui, que compartilhou comigo todo esse conhecimento e que você possa iniciar hoje, porque hoje é o dia de iniciar a sua reforma íntima. Gratidão.